Neste conjunto, cada elemento tem seu oposto. Então, para cada conjunto, digamos assim, o conjunto dos números inteiros, ele é o conjunto que abrange todos os números naturais, e para cada número natural ele tem um oposto, ou seja, o 1 vai ter o menos 1, o 10 vai ter o menos 10, o 1000 vai ter o menos 1000. Então, cada elemento você vai poder associar a um elemento oposto. Alguns subconjuntos dos inteiros são o conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, eu só excluí aqui só o zero, só excluí o zero, ele tem todos os outros números, então e ele cresce infinitamente para a direita e para a esquerda, porque ele também é um conjunto que não tem como enumerar, é muito grande. Sempre que você conseguir pensar em um número inteiro, você vai conseguir pensar em um número maior do que ele. E o conjunto dos números, no caso, os subconjuntos, né? Que também é os inteiros positivos. Os inteiros não positivos, que são os inteiros negativos. Inteiros não positivos, ou seja, ele vai ter o zero, vai ter o menos 1 e vai crescer infinitamente para a esquerda. Já tem os inteiros não positivos e não nulos. Então, a diferença é que ele não vai ter o zero, né? Os inteiros não negativos, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Os inteiros não negativos e não nulos. Então, aí o zero não entra. Bom, e o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele tem ele é representado pela letra Q, né? Aí você pode me perguntar, mas por que Q, né? Por que Q? Porque Q é de quociente. Q é de quociente. Então, com a necessidade de representar partes de algo inteiro, surgiram as frações. Então, Q é você pegar um número e conseguir colocar esse número em uma forma de fração. Então, esses são os números racionais. Racionais, que vem exatamente de razão. Então, x tá o quê? X é igual a A sobre B, em que A pertence a Z e B pertence a Z, desde que B seja diferente de zero. Então, tem uma restrição para o B. Ele pode ser qualquer inteiro diferente de zero, porque você não poderia ter uma fração com zero no denominador, certo? Então, se eu conseguir colocar qualquer número como uma fração, então ele é racional. Os racionais podem originar números infinitos e periódicos. Infinitos, pois não possuem fim. E periódicos, porque uma certa parte deles se repetem. Exemplo: 13,777. 13 é o anteperíodo, que vem antes da vírgula, ou seja, ele é a parte inteira. E tem o 7, que é o período. Então, já o conjunto dos números irracionais, né, é o quê? Há números que podem ser escritos na forma decimal. Desculpa. Há números que podem ser escritos na forma decimal com infinitas casas decimais e não são periódicos. Ou seja, esses números não são racionais, não podem ser obtidos por divisão de dois inteiros. É o caso da raiz de 2, da raiz de 3, da raiz de 5, do π. Então, a gente costuma representar o π como sendo aproximadamente 3,14. Por que a gente diz aproximadamente? Porque
a gente usa a aproximação com duas casas decimais, as duas primeiras casas decimais. Só que esse número, ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula. Então, esse número ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula. Então, e você nunca vai conseguir escrever um A sobre um B, tal que esse A sobre B seja igual ao... Eu vou colocar o pi. Eu vou colocar o pi bem aqui. Não vou colocar 3,14 não, porque 3,14 é só uma aproximação. Então, A sobre B é igual ao π. Nunca vai existir um número em que A sobre B seja igual ao π. Você não vai conseguir encontrar esse número. Então, aqui nós temos como se comportam os números, né? Esses números naturais. Esses números, esse conjunto de números que a gente acabou de estudar. Temos o número natural, os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Deixa eu voltar bem aqui. Bem aqui que o conjunto dos números reais, denominamos o número real a todo número racional ou irracional. Assim, o conjunto dos números reais é a união dos racionais e irracionais. Ou seja, volte aqui. Temos o conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros, em que os naturais está contido nos inteiros, e os racionais contêm os naturais e os inteiros. Os reais contêm os racionais, os inteiros e os naturais. E temos os números irracionais, né? Que são aqueles números que vocês não conseguem colocar em forma de frações. Então, a gente tem aqui os naturais. Está contido nos inteiros, está contido nos racionais, está contido nos reais, né? Por outro lado, nós temos os reais contém todos esses outros elementos, conjuntos, desculpa. E temos aqui duas questões, só mesmo para alguma dúvida que caso surja com relação à interseção e à união. Qual das opções? Temos o conjunto dos números x e y, em que x é 29 e 31 e y é 59 e 61. Qual das opções abaixo representa o conjunto x união? Isso aqui significa união y, ou seja, x unido a y. União, a gente já viu que é ou está em um ou está no outro. Ou seja, não precisa estar nos dois ao mesmo tempo. Pode estar tanto em um só como no outro. Então, temos o 29, que está no x, temos o 31, que está no x, temos o 59, que está no y, e o 61. Ou seja, união é basicamente a soma dos dois. Então, temos como alternativa correta a letra C. Seja x o conjunto que traz como elementos o 10, o 20 e o 30, e o y um conjunto que tem como elementos o 5, o 10, o 15 e o 20. Então, qual das opções abaixo representa o conjunto x interseção B? Ou seja, x inter B
Y. Falei B. Y. Então, a gente vai originar um novo conjunto. Por isso que as alternativas estão todas entre chaves. X inter Y. X interseção Y. Então é I, né? I. Qual é aquele elemento que é comum ao X e que é comum ao Y ao mesmo tempo? É basicamente isso. Temos o 10 que está ali no X. Vamos observar se ele está no Y. E está. Então, a gente já vai trazer o 10 para cá, como sendo um elemento da interseção X, Y. O 20 está no X, mas não está no Y. Então, ele não é elemento da interseção. O 30 está no X, mas não está no Y. Então, ele também não entra. O 5 está no Y, mas não está no X. Acabou, né? As opções do X já foram todas escala. O 20, voltando aqui, o 20, agora que eu vi, o 20 está sim. O 20 está. Então, o 20 está na interseção. Deixa só eu apagar bem aqui. Porque o 20, ele é comum, né? Eu não tinha visto, mas ele é. Então, o 20, ele também é, né? O 10, ele é, e o 20. Já o 15, não. O 15 não está. Então, temos como alternativa a letra B. Então, basicamente é isso, o conteúdo de conjuntos. Vamos ter as questões. Eu vou estar colocando daqui a pouco as questões para vocês. E podem estar chamando no WhatsApp, no Google Classroom ou de qualquer forma, da melhor forma que vocês preferirem. Se vocês conseguirem comentar lá no canal do YouTube também podem ficar à vontade.